Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje a igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. Peçamos a intercessão desses que foram capazes de derramar o próprio sangue, de dar a vida por Jesus, pela fé em Jesus. Vamos agora ao Evangelho, Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27. Um trecho curtinho, mas muito significativo, sempre muito significativo, porque é a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27, que diz: Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós encontramos Jesus em oração. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo pelo quê? Eu te louvo porque o Senhor preferiu esconder essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Por que Jesus louva o Pai? Louva o Pai porque o Pai prefere os corações humildes. Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Sinais de Deus. É um livro teológico sobre teologia fundamental. E é tão interessante que o autor, um autor português, ele vai falando sobre o dado da revelação. Deus que se revela a cada um de nós. E nós que, por um ato de fé, buscamos corresponder a essa revelação, a esse Deus que se mostra. Ele veio a nós, ele se encarnou. E diz aqui que nós sim somos capazes de conhecer a Deus, porque ele se revelou e ele se quer fazer conhecer, ele quer se fazer conhecer. Ele assumiu um rosto, ele assumiu uma identidade. Jesus de Nazaré, ele veio a nós. E nesse livro ele fala que nós podemos sim conhecer a Deus a partir do que ele mesmo revelou, ou seja, tirou o véu. Porém, eu preciso estar consciente de que Deus ele é sempre mais do que aquilo que eu posso pensar, daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso definir. Eu não posso olhar para Deus como se fosse um objeto de pesquisa. Eu não posso olhar para Deus e levar a Deus para um laboratório para poder medir, pesar, calcular, para poder esgotar Deus. Não. Nós podemos sim conhecer a Deus porque Ele se deixou conhecer. Mas tudo que nós dissermos sobre Deus nunca será suficiente, porque Deus é sempre além. Deus é sempre mais. Mas se eu quero realmente conhecer a Deus, o que eu necessito, Frei? O Evangelho de hoje está nos ensinando um coração humilde, um coração simples. Não um coração arrogante. Porque eu já li a Bíblia de cor salteado, porque eu já li tantos livros de espiritualidade, porque eu já fiz tantos cursos. Tudo isso é muito importante. Mas se não fizer o meu coração ser humilde, não está servindo de muita coisa. Jesus disse: Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Mas quis se revelar aos pequeninos. Santo Agostinho era um grande sábio e entendido, sim.
São Tomás de Aquino era um grande sábio e entendido, sim. Muitos e muitos santos da teologia eram sábios e entendidos, mas o que caracteriza cada um deles? O que fez cada um deles ser importante aos olhos de Deus? Um coração humilde. Há poucos dias nós celebramos São Boaventura, um grande doutor da igreja. E São Boaventura dizia que a verdadeira teologia se faz de joelhos. Eu gosto muito desses santos mais humildes, alguns deles até analfabetos, como, por exemplo, Catarina de Sena, como São Félix de Cantalite, que era um santo capuchinho, que não sabia ler, não sabia escrever, e, no entanto, doutores, teólogos, até autoridades da igreja iam procurá-lo para se aconselhar com ele. Olha que coisa linda! A humildade que nos faz grandes aos olhos de Deus. E aí vem a palavra conhecer. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, se eu quero conhecer Deus Pai, se eu quero conhecer o amor de Deus Pai, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então, povo amado de Deus, abramos o coração a essa divina revelação, esse Deus que tira o véu, que se mostra e que quer se fazer conhecer. Mas para isso, precisamos de um coração humilde. Escreva aqui embaixo: dai-me, Senhor, um coração humilde. Dai-me, Senhor, um coração humilde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.